Olá, turma, tudo bem? Vamos então a mais uma aula, tá? Que tratará justamente sobre roteiro para elaboração de projetos esportivos. Então, inicialmente, vamos definir projeto por meio do seu conceito mais clássico, né, de atividade organizada que tem por objetivo resolver um problema. Então, a partir do momento que você desenvolve um projeto, é interessante você partir de um problema, que é justamente por meio deste problema que você vai definir objetivos gerais, objetivos específicos e metas, né, para conseguir respostas para você definir e concluir, né, o teu objetivo tão almejado, né, e responder às questões norteadoras que partem desses objetivos específicos. Então, é interessante, a partir do momento que você queira desenvolver determinado tipo de projeto, você partir de um problema, escolha um problema e a partir desse problema você vai conseguir desenvolver os seus objetivos e conseguir executá-lo da melhor maneira possível, tá, gente? Então, projeto consiste num esforço temporário, empreendido com um objetivo pré-estabelecido. Por que temporário? Porque o projeto ele tem fim, né? A partir do momento que você executa, que você finaliza o projeto, você chega ao seu fim de forma definida e clara, né? Seja na criação de um novo produto, serviço ou processo. No nosso caso, relacionado à área da educação física, nós prestamos serviços à comunidade, seja ele na forma pública, seja ele na sua forma privada. Então, gente, o projeto ele tem início, ele tem meio e tem fim definido. E como é que você vai conseguir definir o seu projeto por meio dessas três premissas? Planejando, acompanhando, né? Estando perto para que, por mais que imprevistos aconteçam, o teu planejamento consegue suprir essas necessidades. Então, assim, todo projeto, gente, ele tem duração e recursos limitados e uma sequência de atividades relacionadas que você vai definir lá no planejamento, como nós já discutimos em aulas passadas. Tudo bem? Então, assim, o termo projeto ele tem vários significados, dentre eles intenção, pretensão, né, sonho, né, tipo, a maioria dos indivíduos empreendedores, né, tem como intenção, né, construir um prédio, construir um empreendimento, né, um patrimônio que valerá muito para o desenvolvimento dos seus projetos, né. Projeto também significa ideia, concepção, né, de um produto ou serviço, né. Todo projeto é um tipo de organização temporária, como já nós mencionamos agora há pouco, criado para realizar uma atividade finita, ou seja, uma atividade definida, né? Você consegue definir uma atividade por meio de um projeto, né? No sentido de você conseguir almejar os objetivos traçados. Então, partindo desses conceitos, partindo dessas premissas, nós elaboramos aqui um roteiro mínimo para a elaboração de um projeto, tá? Eu dividi aqui em 10 itens esses que você tem que seguir à risca para que você consiga desenvolver de forma mínima a elaboração do seu projeto. Tudo bem? Então vamos ao primeiro item. Bom, o primeiro item é o título do projeto. Né? Você tem que definir o título do projeto. Então procure colocar no título a síntese do objetivo principal do seu projeto. Né? Alguns de vocês conheceram um esporte denominado dodgeball. Então, a partir do momento que eu queira definir, né, um título para um evento, para um torneio, um campeonato, né, seja lá qual for o seu objetivo do esporte dodgeball, né, você tem que fazer no título uma síntese, né, desse objetivo. Tipo, qual é o meu objetivo como exemplo aqui na nossa aula? Seria o primeiro desafio do dodgeball universitário, né? Desafio esse que foi realizado, né, em anos anteriores, né, em semestres anteriores, salvo engano, em 2018. Então, assim, qual seria o meu objetivo principal aqui, né? Seria desenvolver, executar o primeiro desafio ou o primeiro campeonato de dodgeball universitário no município de Santarém. Então, por meio desse objetivo, eu consigo traçar o meu título, né? Então, gente,
Logo após a criação do título, você vai desenvolver o objetivo geral do seu projeto. No objetivo geral, você percebe aqui alguns itens que são importantes para essa definição. Dentre esses itens, seria a descrição completa, daquilo que você quer como objetivo, levando em consideração o título do seu projeto. Ele tem que ser claro, ele tem que refletir a razão de ser do seu projeto. Então, você deve indicar um objetivo que vai orientar você à intervenção direta desse projeto. Então, como exemplo aqui, eu coloquei possibilitar o acesso e desenvolver a prática do dodgeball na comunidade de Santarena de maneira sistemática e continuada como instrumento educacional para a disseminação de valores do esporte. Então, como vocês podem observar, esse objetivo geral do meu projeto aqui em questão, desse exemplo, eu consegui traçar todos esses itens aqui descritos para vocês. Tudo bem? Então, a partir do objetivo geral, gente, eu tenho que partir para os objetivos específicos. Nos objetivos específicos, eu vou conseguir detalhar de forma específica, como o próprio nome já diz, o objetivo geral. É por meio dos objetivos específicos que eu vou chegar no meu objetivo geral. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos que você pode internalizar na sua mente no momento que você pretender desenvolver o seu projeto e traçar objetivos específicos para atingir o seu objetivo geral. Então, aqui como exemplo eu coloquei promover o desenvolvimento físico, pessoal e social de jovens universitários, levando em consideração lá o campeonato de dodgeball. Então, o segundo seria disponibilizar um ambiente esportivo onde coexista uma função educativa e participativa, estimulando a formação de cidadãos, estimular o desenvolvimento formativo e de valores. Então, aqui vocês podem me perguntar, professor, por que o senhor está desenvolvendo todos esses objetivos específicos que, de certa forma, se interrelacionam? Eu estou desenvolvendo eles, que é para justamente no final da elaboração do meu projeto, já na sua fase de execução, eu consegui visualizar o alcance de todos eles, porque eu alcançando todos eles, eu vou conseguir chegar no objetivo geral, que é justamente possibilitar o acesso e desenvolvimento da prática do dodgeball. Então, para eu possibilitar esse acesso e desenvolvimento dessa prática, eu tenho que alcançar esses objetivos específicos. É por isso que eu digo que os objetivos específicos nada mais são do que a descrição detalhada do objetivo geral. É por meio deles que eu vou atingir o meu objetivo geral. Perfeito? Então, gente, o terceiro item a ser levantado aqui na nossa aula é a justificativa. E a justificativa, muitos de nós encontramos problemas no sentido de descrevê-la. Mas assim, eu consegui aqui resumir de forma detalhada para que o entendimento seja bem mais claro para vocês. Então, a justificativa, ela deve, primeiramente, fomentar de forma pertinente, tá? Gravem essa palavra, pertinente à relevância do projeto. Tá? Então, assim, lembrem-se que lá no início eu falei que para você elaborar um projeto, você tem que partir de um problema. Então, assim, esse problema, a realização desse problema, a execução e a finalização, a resposta a esse problema, ele deve ser relevante. Tá? Deve ser relevante no sentido de você conseguir identificar de forma objetiva esse problema e conseguir solucioná-lo. Tudo bem? Então, assim, na justificativa, vocês vão informar os motivos que o levaram a propor esse projeto. Tá? E esse projeto ele deve estar baseado numa justificativa absolutamente coerente, tá ok? Então, levando em consideração o nosso título aqui, que é o primeiro desafio de dodgeball, que é o título do projeto, eu pergunto a vocês, tal projeto é coerente de acordo com a nossa realidade esportiva no município de Santarém? Ele é relevante? Então, assim, como é que eu vou justificar isso para vocês? Eu vou justificar dizendo que é um esporte diferente, tá? Baseadas em premissas
voltadas a capacidades físicas inerentes a diferentes tipos de modalidades, né? Tal relevância passa no sentido de que nós aqui, principalmente aqui em Santarém, nós estamos adaptados somente a esportes já conhecidos, como esportes de quadra e de campo, né? No caso futebol, né? De forma a estagnar a mente do indivíduo. Tá? Então, assim, a relevância vai justamente no sentido de você propor novas atividades, né, novas premissas, né, novos ares desportivos à comunidade santarena, assim como nós fizemos com o rugby, né, anos atrás, lá em 2017. E hoje você já observa ele sendo praticado, né, nas escolas, nos logradouros públicos. Então, todo projeto esportivo que você consiga detalhar de forma coerente e relevante, né, ele se faz necessário para a nossa comunidade, no sentido de você propor propostas inovadoras. Tudo bem? Que mais? Com relação à justificativa, não deverá haver dúvida da razão do porquê do projeto, tá? O fim a que se destina, tá? Devendo convencer da necessidade e relevância dos objetivos propostos. Então, a partir do momento que você determina como objetivo a realização de um projeto de dodgeball, né, de um esporte diferente, você está levando em consideração justamente o alcance que esse esporte venha a ter, né, possa vir a ter dentro da comunidade esportiva, seja para crianças, seja para adolescentes, pré-adolescentes, adultos, né, porque é um esporte democrático, ele é baseado numa brincadeira essa que todos nós, de certa forma, fomos incluídos lá na infância, né, que é a queimada, ou cemitério, como vocês bem conhecem. Então, a queimada é um pré-desportivo, ou você pode levar em consideração uma brincadeira, uma recreação, né, que todos nós vivenciamos. E o dodgeball, de certa forma, ele é baseado nessa brincadeira com regras definidas, né, com regras definidas e concretas. Então, se faz necessário, vamos dizer, uma busca mais relevante no sentido de você conseguir definir essas premissas, né? De você conseguir definir essas estratégias no sentido de você convencer da necessidade e relevância dos objetivos propostos. Tudo bem? Beneficiários da proposta é um outro item, assim como o público-alvo. Então, nos beneficiários da proposta, são os indivíduos ou a instituição que se beneficiará da proposta apresentada. Então, levando em consideração essa premissa de público-alvo, né, você vai delimitar esse público envolvido e descrever os benefícios diretos e indiretos que esses indivíduos, que esse público vai ter, seja criança, seja pré-adolescente, adolescente ou público em geral. Tudo bem? Então, muito simples aqui esse item. Que mais? Local, né? Aí é da tua livre escolha, né? O dodgeball ele pode ser desenvolvido na praia, na areia, né? Ele pode ser desenvolvido numa quadra fechada. Então, vai da sua visão com relação a esse local. Então, assim, diante dessa escolha, você não deve esquecer do 6º item, que é a estratégia de ação, porque a depender do local, você tem que formular essas estratégias, né? A depender da situação climática da região. Se você está no verão, você pode desenvolver o seu projeto num campo aberto. Se você está no inverno, aí você já tem que pensar num local fechado, né? Livre das intempéries climáticas. Tudo bem? Perfeito? Então, vamos lá. Com relação à metodologia, gente, muitos de nós temos problemas na sua confecção. Por quê? Justamente porque você não sabe como definir que tipo de metodologia você vai empregar na realização daquele projeto, né? Em se tratando de projetos desportivos, na metodologia você tem que explicar o como, tá? Esse projeto será desenvolvido. Quais as ações que você vai realizar para que você consiga alcançar o seu objetivo principal, as atividades previstas, os meios de realização. Então, na metodologia, você irá detalhar como as diferentes etapas serão implementadas e qual a inter-relação entre as mesmas, ou seja,
cada passo tem que ser descrito aqui, justamente para que o indivíduo que vá ver o seu projeto, que vai identificar o seu projeto, né, que de certa forma você vai buscar recursos e por meio do projeto você vai conseguir fazer com que esse indivíduo entenda, né, o porquê, a relevância, levando em consideração justamente a metodologia, que é o como você irá desenvolver esse projeto. Tudo bem? Então, assim, um outro item, gente, é o cronograma de atividade, né? Onde você vai colocar as datas, né? Por data as atividades que serão realizadas, ou seja, um cronograma que você vai elaborar levando em consideração limites de prazo, tá? Prazos por atividade. Tudo bem? É claro que determinada atividade você possa fazer em tempo mínimo, mas outras atividades você vai requerer um tempo maior. Então, você tem que ter essa visão de definir esse programa, esse período de tempo, para que você não venha a ter imprevisto com relação a datas. Tudo bem? Orçamento. Eis um problema na execução de projetos desportivos. Por que é um problema? Justamente porque muitas das vezes você leva em consideração um orçamento que não vai atender às suas necessidades. Você começa o teu projeto já tendo um orçamento abaixo do esperado. Esse é um problema muito sério na execução da maioria dos projetos do nosso município. Então, assim, o teu orçamento ele tem que estar de acordo com a dimensão do teu projeto. Ah, professor, mas é só um torneio de final de semana. Sim, mas você tem que levar em consideração todos os custos que aquele torneio, que aquele campeonato, tá? Que aquele desafio, ele vai ter, né, que você vai precisar para fazer com que a execução do mesmo seja contento e você consiga definir e atingir os objetivos do seu projeto. Então, gente, no orçamento você irá descrever todos os valores que você vai precisar com os respectivos cronogramas de aplicação. Então, você, nessa fase aqui, do teu projeto, você vai especificar onde e como as verbas serão aplicadas. Tudo bem? Então, assim, levando em consideração projetos esportivos, assim como a maioria dos projetos, dos grandes projetos, o orçamento ele é um problema muito sério, porque assim, eu posso te dar aqui como exemplo a construção de algumas obras aí faraônicas, né? Vocês bem devem lembrar da época das Olimpíadas, né? Da Copa do Mundo, onde orçamentos foram desenvolvidos e no final esses orçamentos foram duplicados, alguns até triplicados. Começou com um orçamento assim de 500 milhões para a reforma de determinado estádio e esse orçamento chegou a cifras de mais de 1 bilhão, né, de reais. Então isso é um problema muito sério, principalmente quando leva-se em consideração o orçamento público. Tudo bem? Resultados esperados, tá? Os resultados esperados é o último item, né, do nosso roteiro, do nosso projeto aqui, tudo bem? Então, nos resultados esperados, né, ao final, você deve se perguntar, né, você vai fazer perguntas, né, justamente contemplando esses itens que vocês estão visualizando aqui. Então, ao final do projeto, espera-se o fenômeno do esporte como fator de qualidade de vida, de cidadania disseminado na comunidade santarena. Estou falando aqui sobre o projeto de dodgeball, tá? Espera-se aumento da demanda por projetos nesta linha, ou seja, criação de novas modalidades, disseminação de novas modalidades, né, esportivas no município de Santarém. Ao final do projeto, espera-se interesse do setor privado local em financiar projetos com essa finalidade. É interessante, gente, que infelizmente aqui em Santarém, assim como outras cidades interioranas, né, dos estados, ainda tem aquela concepção do esporte predileto ser o futebol de campo. Então, na maioria das vezes, esses projetos eles são desenvolvidos, né, e direcionados simplesmente para esse tipo de esporte somente, né? E os outros esportes eles ficam de certa forma a desejar. Então,
como você já vê dificuldade para conseguir orçamento, digamos, para um evento esportivo de futebol que você vai desenvolver, né, avalie para um esporte diferente. Então, assim, o teu projeto ele tem que estar bem descrito, ele tem que estar bem levantado, ele tem que estar bem justificado, que é para justamente o indivíduo, o empresário ou parceiro que irá te apoiar, ele consiga comprar juntamente com você essa ideia. Tudo bem? Ao final do projeto, espera-se fomentar a responsabilidade social do poder público, assim como de empresários, por meio de apoio a projetos esportivos e educacionais. Como eu falei anteriormente, né, nós temos essa dificuldade com relação à realização de projetos justamente pela essa questão orçamentária, né, que muitas das vezes você... tanto o poder público como o sistema privado, ele não tem essa cultura, né, de já por meio do esporte, né, conseguir fazer com que a sua empresa ela seja visualizada, né, ela seja vista como uma fomentadora, né, do esporte, né, do social em nossa cidade. Então, assim, pedir dinheiro para um orçamento esportivo é diferente de você sugerir patrocínio de um projeto esportivo. Então, assim, quando você sugere a um empresário, ao teu parceiro, né, o fomento orçamentário para um projeto, você tem que fazer com que ele perceba e visualize o quanto aquele projeto vai ser importante para a imagem da empresa dele. Então, isso é um passo extremamente importante que você deve seguir quando você for levantar orçamento para um projeto esportivo. Tudo bem? Então, aqui, gente, nós finalizamos, né, o roteiro de um projeto esportivo que leva em consideração título, objetivos, justificativa, beneficiários da proposta, o público-alvo, né, que é a quem se destina o nosso projeto, o local onde ele vai ser realizado, as estratégias de ação que deve levar em consideração todos esses itens aqui anteriores, como local, beneficiário da proposta, objetivos do teu projeto, a metodologia, né, o como você vai desenvolvê-lo, o cronograma de ação, né, o tempo que você vai desenvolver para a execução do seu projeto, o orçamento, que é um item extremamente necessário, e os resultados esperados, tá? Levando em consideração que é nos resultados esperados que você vai dar resposta para os teus objetivos geral e específico. Tudo bem? Então, assim, diante de todo esse conteúdo, diante de toda essa proposta metodológica por meio da nossa aula, eu gostaria que vocês elaborassem, tá, uma atividade levando em consideração justamente esse roteiro, né, que nós aqui destacamos para vocês de projeto esportivo, descrevendo em 10 tópicos um mini projeto de rugby. Tudo bem? Você não precisa saber jogar rugby, você não precisa saber as regras do rugby para desenvolver aqui esse projeto que nós estamos dando aqui como exemplo para você desenvolver uma atividade. Então, assim, eu coloquei o rugby como poderia colocar outro esporte, tudo bem? Então, assim, você vai descrever em 10 tópicos, que são os 10 tópicos aqui de um roteiro de um projeto, tá? Um mini projeto de rugby a ser realizado na praia em frente ao Museu da Cidade de Santarém. Tá? Diante disso, gente, você vai dar um título e vai descrever cada item levando em consideração. Aí você vai colocar aqui item 1, título, aí você vai dar o título. Qual o objetivo geral do seu projeto de rugby? Quais os objetivos específicos do seu projeto de rugby? No mínimo 3, tudo bem? Qual a justificativa, né? Qual a relevância? Por que você vai desenvolver esse projeto? Quem será o público-alvo? Tá? A quem o seu projeto se destina? Tá? O local aqui eu já sugeri. Quais as estratégias de ação que você vai desenvolver para que o teu projeto consiga ser executado da melhor maneira possível? Tá? Como que você vai realizar esse projeto? Tá? Quanto tempo ele vai demorar para ser realizado, né? Qual orçamento que você precisa aqui, levando em consideração os materiais necessários, recursos necessários para a elaboração do teu projeto e quais os resultados esperados. Tudo bem? Simples assim, tá? Então a gente finaliza por aqui.
desejando boa sorte a vocês e não deixem de desenvolver a atividade. Ok? Então até a próxima aula. Grande abraço!